aqui chegando em Luxemburgo. Olha só, saímos da Bélgica e agora chegando em Luxemburgo. E nesse episódio aqui você vai conhecer o país de Luxemburgo. Ele é um dos países mais ricos da Europa e tem muitas coisas impressionantes que a gente vai mostrar para você dentro das paisagens que a gente vai passar por aqui e também do mercado financeiro. Então acompanhe esse episódio que você vai gostar. E seja muito bem-vindo a Luxemburgo, esse país maravilhoso que você vai conhecer junto comigo. Sou Douglas Niemeyer, sou investidor sem fronteiras e eu estou aqui trazendo para você toda a beleza de Luxemburgo, seus castelos, as ruínas, tem várias coisas muito incríveis para você conhecer junto comigo aqui e também o mercado financeiro de Luxemburgo, um mercado extremamente consolidado e tem várias empresas de tecnologia aqui no mercado. Você vai acompanhar tudo isso comigo. E no episódio anterior você conheceu a Bélgica junto comigo, um país cheio de belezas naturais, cheio de delícias gastronômicas e também você conheceu um pouquinho mais sobre o mercado financeiro belga e as minhas experiências que eu tive, não só no mercado, mas também durante a viagem. Se você não assistiu ainda o episódio da Bélgica, volta lá na playlist e assiste porque você vai se divertir bastante. E como é que é a minha rotina pela manhã? Tá aqui o motorhome. A gente está agora no interior de Luxemburgo, a gente passa o dia normalmente em Luxemburgo quando a gente vai para a cidade e vem dormir num ponto tranquilo. Eu não gosto de passar em camping porque é muito cheio, os campings inclusive nessa época que eles estão numa época de férias, então eu descobri isso aqui, que o pessoal eles reservam os campings em janeiro para passar as férias de julho, agosto. Eu não sabia disso, tive uma surpresa, mas enfim, para mim também não era uma necessidade de dormir em camping, eu simplesmente paro em qualquer lugar e durmo. E aqui não é diferente. Então a gente para aqui em Luxemburgo, no interior, nas outras cidades também, e acha um lugar legal para dormir. Aqui, por exemplo, a gente está na beira de um rio, tem um rio aqui, tem a estradinha aqui e é super tranquilo. A gente está dormindo aqui pela terceira noite. E de manhã, o que eu faço? Eu acordo normalmente umas 8 horas, porque a gente acaba estendendo o dia anterior, porque aqui anoitece muito tarde. Então acaba que eu vou dormir meia-noite, quase 1 da manhã, porque as crianças passam o dia correndo, a gente passa o dia se divertindo. E aí de manhã, no outro dia, dificilmente a gente consegue acordar muito cedo. Aí o que eu faço? Eu acordo, faço a minha leitura, faço a minha corrida. Agora mesmo voltei da minha corrida. E aí a Ana já acordou também, as crianças já estão acordando agora, provavelmente já devem estar acordadas lá dentro. E eu faço uma análise do mercado, que depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? E simplesmente eu dou uma olhada no mercado, vejo o que está acontecendo, vejo as notícias do mundo, dou uma olhada se o mercado está mais bullish ou mais bearish, em termos de movimentação de preço mais recente, identifico as tendências do que estava acontecendo, o que está acontecendo em termos gráficos, e aí eu configuro as ferramentas. Depois eu vou falar mais para vocês de como que eu faço isso. Configuro as ferramentas para ficar monitorando o dia para mim. Então eu sou um cara que gosto de operar swing trade, é o que eu opero já há muitos anos e simplesmente faço isso dessa maneira há muitos anos. As pessoas me perguntam: pô Douglas, mas você está viajando e você não está operando? Muito pelo contrário, eu continuo operando da mesma forma, exatamente da mesma forma. Então operar o mercado não só te dá a liberdade de você poder fazer qualquer coisa da sua vida. Quando eu trabalhava em outra área, na época que eu trabalhava nas multinacionais que eu trabalhei de tecnologia, eu setava as ferramentas para olhar o mercado para mim e eu ia cuidar do meu dia, eu ia cuidar dos meus clientes, eu ia cuidar dos meus projetos, eu ia cuidar das minhas coisas. Então a flexibilidade que eu tenho hoje, ela só é maior porque eu não trabalho mais no universo de tecnologia. Então me dá uma flexibilidade muito maior de poder realmente estar aproveitando a minha vida, aproveitando os meus dias aqui nesse mundo e agora nesse momento fazendo essa viagem, compartilhando aqui com vocês. Continuando um pouquinho da minha rotina, agora já deixei o computador aqui para mostrar para vocês essa vista aqui do Rio Suri, aqui no interior de Luxemburgo. E a gente dormiu ali do outro lado, então tá, o motorhome tá ali. E eu atravessei aqui para mostrar para vocês aqui como é que eu faço, o que eu faço, dou uma olhada no mercado. E agora essa vista aqui maravilhosa. Então, só para você entender aqui, deixei aberto aqui,
a plataforma. Eu uso, tá, o MetaTrader. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, para vocês entenderem, tá? Eu uso o MetaTrader porque ele me dá uma flexibilidade gigantesca. Não só porque eu posso deixar ele configurado na nuvem, então eu deixo a nuvem lá ligada, ele fica lá instalado na nuvem. Eu uso a Amazon, qualquer outra nuvem você pode utilizar para trabalhar dessa maneira. O grande ponto aqui é o seguinte: você não precisa fazer nada exatamente ao longo do dia. Você deixa lá o robô configurado na nuvem e ele vai simplesmente abrir as operações automaticamente. E tem um detalhe: como a forma como eu trabalho é swing trade, eu não preciso todos os dias fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu faço isso normalmente 3, 4 vezes na semana, eventualmente 2 vezes na semana. E isso me dá uma flexibilidade gigantesca, porque tem dias que o mercado está normal, eu não preciso fazer nada especificamente em relação aos modelos, eu não preciso fazer nenhum ajuste, fazer nenhuma modificação, simplesmente eu acompanho pelo celular o que está acontecendo e pronto, eu não preciso fazer nenhuma alteração ao longo do dia. Então isso me dá uma flexibilidade muito grande, porque se eu eventualmente algum dia não tiver com conexão, bom, já está tudo configurado. O robô vai iniciar as operações no outro dia sem problema nenhum. Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar, já trabalhei assim há muitos anos. E isso não só me dá uma flexibilidade, como também me dá uma segurança de que as coisas vão acontecer. Eu não preciso estar com internet ali no momento de abrir uma operação, porque na nuvem tem internet. Então, isso faz com que você tenha muito mais flexibilidade e simplesmente as coisas acontecem e não preciso ficar ali olhando. Então, não só a questão da tranquilidade, da flexibilidade, mas também da eficiência, porque você está operando no mercado, você está fazendo ali as suas operações, você está simplesmente usando o seu tempo de forma eficiente, enquanto o mercado está ali aberto, funcionando, e você está curtindo, no caso, essa vista aqui espetacular. Então aqui, mostrando um pouquinho, isso vai dar para ver na tela aqui, tá com bastante luz aqui, vamos ver se vai dar para ver certinho. O que eu faço aqui? Eu dou uma olhada para entender, aqui a gente está falando do Brás 50, eu dou uma olhada para entender o que está acontecendo no mercado, se o mercado já subiu muito, se o mercado caiu muito. Claro que a gente não tem como saber se o mercado vai subir mais ou vai cair mais, mas o que eu estou fazendo é olhando alguns indicadores para entender. Eu gosto de olhar o EFR para ver se o mercado está de repente numa região de sobrecompra, eventualmente numa região de sobrevenda, no gráfico diário, para eventualmente nesse caso entender se eu vou trabalhar mais comprado, se eu vou trabalhar mais vendido, se eu vou trabalhar com alvos mais longos, trabalhar com alvos mais curtos. Eu faço esse tipo de análise para daí sim fazer o quê? Configurar a ferramenta que vai fazer as operações. Então eu vou nela, abro a ferramenta aqui. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando num gráfico de 5 minutos. Deixa eu abrir aqui. E aí eu simplesmente vou nela e digo o seguinte: olha, eu vou trabalhar com um alvo de 90 pontos, ou vou trabalhar com um alvo de 200 pontos, por exemplo, ou vou trabalhar com um alvo de 50 pontos. Tudo isso eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, no máximo 3 vezes por semana. O mercado não muda de uma forma tão drástica assim, tá? Então, simplesmente eu faço essas análises para entender o que eu posso extrair mais de dinheiro do mercado sem correr riscos desnecessários. Então, esse gráfico aqui, esse robô vai trabalhar na ponta da compra, e eu tenho outro que vai trabalhar na ponta da venda, e simplesmente eles vão trabalhando ao longo do dia e colocando as operações. E aqui eu tenho um robô que vai controlar as vendas. Então aqui ele está configurado para fazer as vendas. Essa é uma conta pequenininha, tá? Essa é uma conta que a gente usa para fazer as demonstrações. E ela é uma conta que está ali com 0.05 de contrato que a gente vai operar. Alvo de 90 pontos, eventualmente a gente vai trabalhar com alvos mais curtos, alvos mais longos. E esse cara aqui vai trabalhar somente com as vendas. Então essa configuração aqui é o que eu faço, tá? Isso aqui eu faço 1, 2, 3 vezes na semana no máximo, até porque o mercado ele não vai fazer grandes movimentações
de forma a você ter que fazer alguma coisa completamente diferente, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária, mas aí eu também tenho os alertas que eu configuro no celular, né? Então eu configuro lá os alertas e pronto, né? Se o mercado eventualmente fizer uma movimentação diferente das movimentações que ele vem fazendo, eu recebo um alerta e aí eu vou dar uma olhada para entender o que está acontecendo. Essa também é uma grande vantagem de você trabalhar swing trade, né? Porque você não precisa tomar decisão o dia todo dia, né? Então você faz uma tomada de decisão mais uma tomada de decisão mais estratégica, né? Você não precisa ficar fazendo alterações nas coisas que você está operando. A senhora com o cachorro ali acabou de chegar, brincando com o cachorro, olha que legal. Simplesmente você não faz alterações no seu modelo, na sua forma de operar de forma muito brusca, né? Simplesmente você deixa ele operar e simples assim, fica mais simples a tua tomada de decisão, né? E tem um ponto muito importante, os modelos que eu opero são modelos que estatisticamente são lucrativos. Como é que eu faço isso, né? Quem já me acompanha mais tempo sabe que eu testo tudo que eu vou operar muito bem antes. Então, testar é você fazer um backtest muito bem consolidado em cima dos dados que você vai operar, né? Então você vai pegar, se você for operar índice, por exemplo, qualquer índice, seja índice brasileiro, americano, europeu, não importa, você vai pegar aquele índice, você vai colocar o seu modelo ali, os seus conjuntos de regras para fazer as operações, você vai backtestar aquilo. Com base nos seus backtests, você vai ter números estatísticos que vão dar para você condições de entender se aquele modelo operacional, se aquele conjunto de regras é minimamente lucrativo, para daí sim você botar aquilo para rodar. Então essas análises que eu faço aqui é para justamente potencializar os resultados. Se eu quiser eventualmente deixar ele rodando puramente de acordo com a estatística que eu tenho dos últimos 5, 8, 10 anos, eu posso deixar ele rodando. Eu acabo não deixando ele rodar dessa forma porque eventualmente você tem períodos que o mercado anda muito para uma direção ou anda muito para outra direção, como a gente teve no caso do Covid, que acaba distorcendo muito os números estatísticos. Por quê? Uma queda muito brusca é muito diferente de uma normalidade. Então, esses períodos aqui, eles acabam entrando no backtest, claro, e uso eles como base, mas para refinar o modelo, para conseguir extrair mais dinheiro do mercado, correndo menos risco, eu gosto de fazer o quê? Entender os períodos mais recentes, para daí sim, com base nisso, ir fazendo os ajustes finos no modelo, porque isso me dá mais condições de correr menos risco e fazer mais dinheiro. E por que eu escolhi a Europa, né? Depois tantos lugares que a gente poderia escolher para ir, Estados Unidos, seja lá onde for. A Europa tem essa pegada de você não ter aquele consumo por produtos, sabe? Aquela história de Estados Unidos. Estados Unidos, um país maravilhoso, já fui várias vezes, eu trabalhei em um projeto em 2012 lá, eu fui praticamente o ano todo e voltava. E depois eu gosto muito mais da ideia de colocar os meus filhos em contato com esse tipo de mentalidade. O europeu ele tem essa questão de fazer muito mais jus aos momentos de confraternização com os familiares, com a família. Eles têm muito essa coisa de dar valor para os idosos, dar valor para as coisas que eles têm. Então, as cidades são muito limpas, é tudo muito organizado, funciona muito bem, é uma educação, um povo muito educado. E eu quero que os meus filhos tenham esse tipo de contato, sabe? Eu quero que meus filhos tenham esse tipo de experiência com um país de primeiro mundo e consigam ir desenvolvendo essa coisa de cuidado, consigam ir desenvolvendo essa coisa de poder dar valor às coisas, saber que as coisas elas não vêm do céu, não caem do céu, e dar realmente valor aos momentos que são importantes. É isso que eu gosto e por isso que a gente escolheu também a Europa. E a gente está hoje visitando o Chateau de Burscheid. Fica a uns 50 km da capital, Luxemburgo,
e isso aqui é fantástico. São as ruínas de um castelo e a iniciação desse castelo começou no ano de 1045, a primeira construção, e ele foi sendo ao longo dos anos até 1450 sendo construído. E hoje ele tem mais ruínas aqui, não tem mais nada aqui para ver diferente do castelo de Vianden. Ele é muito mais bem conservado, até porque ele foi restaurado. Mas o que eu quero falar para você aqui sobre o mercado é o seguinte: Luxemburgo é um dos países, o segundo maior país do mundo na concentração de fundos de investimento. E aqui em Luxemburgo, os fundos que estão aqui gerenciam mais de 4 trilhões de dólares, é um caminhão de dinheiro, como eu gosto de falar, né? E esses fundos, eles começaram a surgir na década de 90, nos anos 1990 até os anos 2000, e muito por causa do incentivo fiscal aqui da região. O governo incentivou muito, diminuindo os impostos para esse tipo de negócio, que trouxe muitos investidores e empresas para cá para criar esse tipo de negócio. E a gente está aqui em Vianden, em Luxemburgo, fica a 45 quilômetros mais ou menos da capital. A gente veio de motorhome de manhã cedo, passou o dia aqui. Aqui desse lado você está vendo o castelo, simplesmente fantástico, a visita vale a pena você fazer a visita. E desse lado aqui você está vendo o vilarejo, a gente tem aqui também o riozinho que corta a cidade, a gente passeando por ali à tarde, peixinhos pulando, é a coisa mais linda do mundo. Mas eu quero falar para você, eu descobri uma curiosidade que eu não sabia também, só fui saber quando eu cheguei aqui. Luxemburgo é o segundo maior país do mundo, só perde para os Estados Unidos, em relação à quantidade de fundos de investimento. Achei essa informação muito interessante, devido também à grande quantidade de fintechs relacionadas ao mercado financeiro que estão aqui. E, pelo que eu pesquisei, a legislação é extremamente favorável para esse tipo de negócio, trazendo bastante empresas para a região. Quem sabe eu também não me mudo para cá, a gente está pensando nisso, porque isso aqui é simplesmente fantástico. É o terceiro país que a gente está visitando nessa nossa viagem aqui e a gente está simplesmente encantado, não só pelas belezas, mas por tudo, do jeito que as coisas funcionam. A gente descobriu também que o transporte público aqui é gratuito. Espetacular, né? E Luxemburgo também foi um dos primeiros a implementar sandboxes para que as fintechs façam os testes das integrações, da comunicação de forma totalmente segura para o investidor. Isso tudo em ambiente real. Isso é fantástico porque cada vez mais estão se preocupando em criar um ambiente seguro para o investidor e também para as fintechs, colocando a tecnologia em evidência para que a tecnologia seja o grande ponto-chave para que as coisas todas funcionem. E Luxemburgo tem inovado no quesito tecnologia para o mercado financeiro. Eu, que sou um amante de tecnologia, simplesmente fico apaixonado por essa informação. Eles estão utilizando blockchain nas suas transações e também desenvolvimento de soluções para pagamentos transfronteiriços. Isso é fantástico para o mercado financeiro, para justamente eliminar toda e qualquer barreira e borda no que diz respeito a envio de recursos dentro do mercado financeiro. E Luxemburgo também se destaca pela regulação e a legislação para os fundos de investimento. O fundo de investimento aqui, diferente do Brasil, que é extremamente burocrático e demorado para abrir, aqui ele é aberto muito mais rápido e com um custo muito mais baixo se fosse aberto no Brasil. Além do mais, a questão da legislação é extremamente favorável para os investidores internacionais, fazendo com que o país seja ainda mais atrativo para esse tipo de negócio. E agora a gente veio visitar o castelo de Vianden. Posso ir junto? Pode, claro. Pode. O nome da cidade é Vianden. É Vianden, é o castelo de Vianden. Ele fica lá em cima da colina e a cidadezinha é aqui. É cidadezinha linda, pelo que eu já vi nas fotos, aqui é linda. A gente consegue descer pela cidade tanto pelo castelo ou pela rodovia, descendo, chega lá embaixo. Depois a gente vai também caminhar na cidade, vai conhecer, mas agora a gente vai primeiro no castelo para ver como que é lá. Lindo demais, a vista daqui é fantástica. O caminho de Luxemburgo para cá, a gente viu vários castelos, assim, entradas com placas dizendo de castelos, né? A gente vai ver quanto tempo a gente vai ficar aqui para ver quantos castelos a gente vai conseguir visitar, porque a região aqui é fantástica. Linda, linda demais, linda demais. O caminho da estrada aqui é um paraíso. Isso aqui é literalmente, parece que a gente está num filme. Muito, muito legal.
A gente passou a noite na cidade de Tirkish, fica a uns 45 quilômetros de Luxemburgo, a capital. Eu vim correr, dá uma olhada aqui, essa pista. É uma pista na beira de um rio aqui. E ali tá vindo dois senhores. Devem ter 75 para cima, os dois. Mal conseguem caminhar, caminhando com muita dificuldade. E isso me faz pensar algumas coisas de por que eu resolvi fazer essa viagem nesses próximos 3 meses com a minha família. Eu já tenho 39 anos e eu já contei para vocês que meu pai faleceu com 40 anos de idade. Isso é muito forte para mim. Sempre que eu penso que meu pai deixou tantos sonhos para trás, tantos desejos, eu vejo que se eu puder fazer mais coisas no tempo que eu tiver nesse mundo, melhor. Por quê? Tenho 2 filhos pequenos. Dá uma olhada aqui, ó, nos 2 senhores. A vida ela é muito rápida, passa muito rápido. Os meus 2 filhos, o José, ele tem 5, vai fazer 6. A Emma tem seus 4 e eu tenho 39. Eu não sei quantos anos eu vou ter de vida, não sei. Espero que muitos, mas meu pai também esperava. E ele tinha sonhos, ele tinha desejos, ele tinha uma série de coisas que ele queria realizar e ele não conseguiu realizar. E como eu trabalhei 20 anos, comecei muito jovem, eu comecei com 11 anos já ajudando no mercadinho da família. Meu pai tinha esse comércio e eu ajudava ele lá, colocava os produtos na prateleira e tudo mais. Mas sempre já muito cedo trabalhando. E quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade com 18 anos, já em seguida eu entrei para trabalhar na universidade lá na área de tecnologia. Eu trabalhei 20 anos dentro desse ecossistema e simplesmente é um universo que você pode ganhar muito dinheiro. Eu ganhei bastante dinheiro, sim, mas o que acontece? Quanto mais dinheiro você ganha, menos tempo você tem e mais responsabilidades você tem que adquirir. Chegou um ponto que eu disse assim, olha, o dinheiro que eu tenho, ele me remunera suficientemente para eu ter uma vida ok, sem grandes exageros. Eu não tenho Ferrari, essa galera de mercado, né? A galera, Ferrari, carrão, então, legal, que massa, Deus abençoe, tomara que tenha em dobro. Eu não tenho isso, tá? O que eu tenho é tempo. E esse tempo que eu tenho, eu uso ele da forma mais intensa possível. Porque os meus filhos, eles vão ter essa idade só agora. Só agora que eu vou ser o herói deles. Só agora que eu vou ser a pessoa mais importante da vida deles. E eu vendo esses 2 senhores aqui, eu não sei a história deles. Não conheço, não faço nem ideia quem são. Mas eu lembrei de quantas pessoas têm, às vezes 70 anos, trabalharam uma vida inteira construindo o seu próprio negócio ou até dentro de uma empresa de outra pessoa, construindo o sonho de outra pessoa, passando ali 10, 15, 20, 30, 40 anos, simplesmente construindo ali, passando os filhos muitas vezes em branco. Tenho amigos que moram em São Paulo, que moram em outras grandes cidades, trabalham muitas horas por dia, quase não vê os filhos. Será que vale a pena? Eu cheguei à conclusão, para mim, eu, Douglas, não sou dono da verdade, muito pelo contrário, que o que vale a pena é você viver uma vida intensa em cuidar da sua família. Isso para mim é o que importa, é o que me dá satisfação. E o mercado financeiro, ele dá para você aquilo que você está disposto a conseguir tirar dele. Então, se você consegue fazer do seu dinheiro, o dinheiro que você tem, gerar para você o dinheiro suficiente para você pagar suas contas, viver a vida que você vive hoje, digamos que você ganhe, sei lá, 5 mil reais no seu trabalho braçal, e você tem um dinheiro que esse dinheiro consegue gerar para você em média 5 mil reais, você já está ganhando aí, salvando 8, 9 horas do seu dia para você não precisar ficar dentro daquele emprego que você tá. Pensa nisso. Muitas vezes as pessoas acham que eu preciso ter liberdade financeira, eu preciso ter muitos milhões. Será mesmo que precisa ter muitos milhões? Eu sempre falo que é muito mais eficiente você tirar dinheiro do mercado, buscar tirar dinheiro com menos dinheiro. Ou seja, você tem X dinheiro, você consegue fazer uma rentabilidade de 3, 4, 5% ao mês, eventualmente com muito menos dinheiro do que você imagina, você consegue pagar suas contas, você consegue viver uma vida ok, você consegue fazer
várias coisas com o tempo que você deixou de estar dentro de uma empresa, deixou de estar dentro de um escritório, deixou de alugar o seu tempo. Então pensa nisso, a vida ela passa assim, ó. A vida é trem-bala, meu parceiro. E uma informação importante, a gente está agora no trem aqui, indo para Luxemburgo. A gente deixou o motorhome numa cidade próxima, porque é difícil de estacionar aqui dentro, é muito pequeno, todas as vagas. O primeiro dia foi difícil estacionar, a gente aprendeu. Aí um pessoal falou, cara, faz o seguinte, deixa o carro fora da cidade, aí você vem de trem ou de ônibus, porque o transporte público aqui ele é gratuito, tá? Então, se você vier visitar Luxemburgo, você pode utilizar o transporte público sem pagar nada. Isso é uma coisa muito bacana, porque outros países eu não vi isso em lugar nenhum. Inclusive, a gente já visitou vários países, não só nessa viagem, mas em outras viagens, e eu nunca tinha visto. Então, estou bem impressionado. E não só é gratuito, como realmente é de qualidade. A gente vê que as coisas elas são extremamente limpas, bem cuidadas, e foi realmente feito para que as pessoas, o povo, usufrua da melhor forma possível. Então, essa é uma informação bem legal, gostei muito, e eu quis compartilhar isso com você também.